Geisel, então, começa a, que chamava na época, um processo de distinção, que é para começar a abrir politicamente o Brasil. As greves do ABC em 78, elas são fundamentais para que esse processo avance contra o regime militar. No MDB, se torna o movimento democrático brasileiro, se torna a expressão do povo brasileiro se expressar contra o regime militar. Então, em 74, as eleições de 74, o PMDB elege majoritariamente os deputados federais, estaduais, e dentro, como era, o partidão estava naquela fragmentação, muitos setores de esquerda vão para dentro do MDB e organizam a tendência socialista do MDB. No caso do Rio Grande do Sul, as figuras mais importantes, Raul Ponte, são um dos líderes desse movimento da tendência, que também se junta, então, a todos esses movimentos que vão ser fundamentais para a suspensão, ou revogação do AI-5 em 79. Então, o AI-5 durou 11 anos de total falta de liberdades democráticas no Brasil. No processo, nesse processo, bom, por que existiu o golpe militar? E qual é que foi a posição da esquerda desde 64? E quais as experiências políticas dos trabalhadores, dos operários? Era o Partido Comunista, as tendências de esquerda, as correntes de esquerda, e, na América, algumas experiências da social-democracia, aquelas velhas social-democracia. Tá bom, vários segmentos sociais resolvem, está aqui o Henrique Schuster, que a Vera estava aqui antes, começa a se reunir lá em 79, Henrique? 79. Questionando tudo o que aconteceu antes. Tanto a experiência social-democrata, tanto a experiência comunista. Esses segmentos vêm basicamente da Igreja Católica. Nesses segmentos da Igreja Católica, a importância da AP, tem a referência lá na AP de 62, e alguns setores que atuavam no partidão também se integram nesse movimento pela esquerda, né? Então, o Partido dos Trabalhadores, o movimento do Partido dos Trabalhadores, surge nesse processo de ajuntamento de 3 segmentos que atuavam diretamente no combate ao regime militar e questionando as experiências anteriores do Partido Comunista e da social-democracia. Então, dia 10, logo após a anistia, o Geisel aprova a nova lei dos partidos políticos, abrindo, então, a possibilidade de organização de partidos políticos. Se organiza o PDS, representando, então, a continuidade do regime militar, o PMDB, que é a maioria do MDB, continuou no PMDB, parte do MDB, o setor mais trabalhista, funda 2 partidos. Dá a crise com Ivete e Vargas, e se cria o PTB, para que o PTB não fique com Brizola, com o setor, aquele setor que vem lá de 30, Getúlio, Jango, Brizola. O regime militar faz um movimento de que a sigla não fique com esse setor do Brizola, e que fique com o setor da Ivete Vargas. Então, os trabalhistas autênticos se obrigam a construir o PDT. É daí da onde surge, então, também 2 partidos trabalhistas. É um movimento que os militares fizeram todo o esforço para evitar que os trabalhistas do Brasil resgatassem o PTB, aquele PTB antigo, mais combativo. E, por fora, não estava na conta dos militares, surge o tal do PT. Por que foi difícil construir o PT? Apesar de ter um movimento de massa muito grande, existiam vários entraves para se formar um partido político. Se formar um partido político tendo 10% do Congresso Nacional, o PT não tinha nenhum parlamentar, ou tinha que ter, através da organização partidária em 11 estados. Então,
ou tinha 10% dos parlamentares, que significava ter 45 parlamentares, o PT não tinha nenhum, ou vai para o plano B. E aí o plano B, literalmente, que é o item B mesmo, que era organizar o partido em 11 estados. E a 11 estados, eu não sei de onde que tiraram, porque na época já tinha 26 estados, se fosse 50% era 13, esse 11 também é um número, né, não sei se o Adroaldo sabe de onde que veio. Né? E dentro dos estados, em 20% dos municípios. E dentro do município, um X número de filiados. Olha a dificuldade para organizar. Os outros 4 partidos se organizaram porque tinham os tais dos parlamentares. O PT foi o único que se obrigou a ir para a rua. De certa forma, esse o Louro que participou lá nesse início, de certa forma, isso ajudou a tornar o partido um partido de operários, de trabalhadores mesmo. Contraditoriamente, uma decisão da direita, do regime militar, ajudou a formar um partido de base mesmo. Porque teve que ir atrás, teve que filiar gente. E aí o Zé Carlos, o pessoal que participou desse momento, não sei se o Chu estava já eu não estava. Eu não tinha nascido ainda. Então, daí surge o caráter popular mesmo do PT, né? Porque foi obrigado a ir atrás de organizar o partido, convencer as pessoas a se filiarem a um partido dos trabalhadores que era contra todos os outros 4 partidos, que não era coisa fácil. Né? Tendo em vista e tendo presente que muitos setores de esquerda tinham a ilusão de que o PMDB ia fazer isto. Notem que são 5 partidos que se organizaram em 79 e 80. Mas cadê os partidos comunistas? Onde estavam eles? Estavam dentro do MDB. Então, tinham vários setores de esquerda que continuaram no PMDB, e que diziam assim, para que PT, se já tem os PCs aqui no PMDB, e tem setor de esquerda no PMDB? Também isso fortaleceu o crescimento do PT, um ato do regime militar, que proibiu o funcionamento dos partidos comunistas no início, também ajudou a que o PT já surgisse com um perfil muito nítido de diferença dos partidos comunistas, da social-democracia e do Partido Trabalhista. Aquilo que o Raul falou lá na questão das diferenças do Partido Trabalhista, inglês, do Partido... Para finalizar aqui, então, eu quero só lembrar do primeiro encontro do PT, que o debate era se o PT vai fazer para constituinte ou não, era o principal debate também na origem do PT, a questão de como se organiza o partido, se é por núcleo de base ou se é por padrão tradicional, e o partido adota 2 instrumentos importantíssimos na história política mundial, da esquerda mundial. Para fugir às entraves da legislação militar, ele adota 2 mecanismos democráticos, para democratizar o funcionamento do partido em franco contraposição ao padrão do Partido Comunista, que era estanque. O Partido dos Trabalhadores institui o regimento interno, que apesar de ser nome regimento interno, era um programa de funcionamento interno, era um regulamento interno do PT, onde ali o partido dizia que funcionava a partir dos núcleos de base. E que o Chu, a Mel, o Zé Carlos tinham o mesmo direito dentro do PT. E organiza as pré-convenções, que mais tarde vai se chamar encontros, porque as convenções eram aquelas convenções da ditadura militar. Em 82 estava ainda sobre o regime militar, a ditadura vai terminar só em 85. Aquele padrão que tinha que reunir 20% dos filiados na convenção. Aquela convenção, hoje é igual, né? Mas na época tinha que buscar em casa para garantir que assinasse o livro de atos, e a convenção era acompanhada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que o fiscal do tribunal acompanhando a convenção. O que o PT fez? Nós vamos fazer o nosso, nós vamos funcionar como nós queremos. Nós organizamos as pré-conferências, aonde nós queremos o pau. E também foi importante, né, Neuza, para que surgisse o PT.